Quando a gente pensa em caminhos para o desenvolvimento sustentável, eu acho que tem um montão de coisa por trás disso. E, em geral, as pessoas, quando pensam em desenvolvimento sustentável, é quase que já há um senso comum de que é bom. Né? Aí são palavras mágicas. Você pensa desenvolvimento e sustentabilidade, isso é perfeito. Né? Quando você começa numa plateia a conversar sobre isso, e você fala, não, isso é preciso que nós pensemos no desenvolvimento, o pessoal vai balançar a cabeça, a plateia toda. Né? É preciso que nós trabalhemos pela sustentabilidade, todo mundo vai fazer assim, seja lá o que isso signifique. Porque, na verdade, a maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que efetivamente seja a sustentabilidade. Muitas vezes, elas se prendem muito à dimensão do que eu digo que é a natureza natural, né? A planta, o bicho, o bichinho. E a sustentabilidade é algo muito maior. Aliás, falar em desenvolvimento sustentável já é uma tautologia por si só. Porque se o desenvolvimento ele não é sustentável, ele é qualquer coisa, menos desenvolvimento. Quando eu penso em sustentabilidade, eu penso para além dessa dimensão apenas natural. Eu penso no desenvolvimento no sentido social. Então eu estou falando em uma necessidade de você pensar numa distribuição de renda mais justa. A gente tem que falar de desenvolvimento social, né? A gente tem que falar em redução de desigualdade social. Quando eu falo em sustentabilidade, eu falo também na dimensão econômica. Então a gente tem que pensar que a produção alimentícia, ela não é como muitas pessoas dizem, se a população continuar crescendo desse jeito, vai faltar comida. Isso não é verdade. Né? A gente hoje produz praticamente, a capacidade da agricultura mundial é capaz de atender praticamente o dobro da população que nós temos no planeta. O problema é a má distribuição. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar e pensar muito nisso. A gente tem que pensar, sim, também na sustentabilidade ecológica. E aí você tem que pensar em preservação, né, da natureza, em criação de parques, isso tudo é verdade. Tem a sustentabilidade espacial, que está ligada a uma distribuição mais justa, né, pelo território das cidades. Não é justo que determinados grupos sociais vivam a quilômetros e quilômetros de distância, e outros morem tão bem, tão perto do trabalho, com tanta infraestrutura. Não é justo que alguns fiquem na favela e outros não. E nisso tem a ver também com uma lógica, que é uma lógica de valorização dos espaços rurais no entorno das grandes cidades. Porque as cidades vão crescendo, se dispersando de uma forma enlouquecida e acabam com os espaços rurais no entorno. Aí, mais uma dimensão da sustentabilidade, que é a sustentabilidade cultural, né? A gente está vivendo uma lógica que é uma lógica de valorização do de fora, do externo. Então, a gente passou a acreditar que o mundo eurocêntrico é a linha perfeita de civilização, quando, na verdade, isso é uma construção social, em que a gente joga a nossa formação, a nossa cultura no lixo. Talvez o que seja muito importante também, frente a tudo isso, é a gente conseguir ultrapassar, para conseguir chegar a conseguir uma sustentabilidade efetiva nessas múltiplas dimensões, e talvez valha a pena a gente falar em sustentabilidades com S no final, talvez seja importante a gente escapar de duas armadilhas, né, e dois aprisionamentos. Uma é a gente escapar da sociedade do consumo, que ela é a negação da própria sustentabilidade. Hoje, cada vez mais nós vivemos para consumir, e mais do que a gente consumir, hoje talvez importe mais o que você parece ter do que até efetivamente o que você tem. Então isso a gente tem que escapar dessa sociedade do consumo. E uma outra aprisionamento é a sociedade do controle. Nós vivemos hoje cada vez mais numa sociedade do controle. E a própria tecnologia, que serve também para nos ajudar, ela está nos controlando cada vez mais, nos aprisionando de uma maneira que talvez seja um nexo que aglutine as lutas. Eu acho que a gente precisa lutar contra a sociedade do controle, em todas as dimensões.